Fala, galera do Rede, tudo bem com vocês? L11 aqui para um vídeo espetacular, as melhores seleções brasileiras de todos os tempos. Por favor, Fredão, se apresente. Fala, galera da Rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fredão TK. Hoje vamos falar então sobre qual foi a melhor seleção brasileira de todos os tempos. A gente vai destrinchar, falar desde ali da mais antiga para a mais nova. E é isso, L11. Puxa o carro aí falando da seleção de 58, que é /62, né? Porque são praticamente os mesmos times, então a gente dividiu como se fosse uma só. Né, Fredão? Primeiro título da seleção brasileira, né? Chega o nosso grande menino Pelé, metendo 3 gols. Uma seleção que marcou, né? O Brasil que vinha com aquela mentalidade de vira-lata, né? Retornou agora com o país do futebol, uma moral muito maior, né? Depois de ter tido seu ego ferido, né? Foi logo depois ali, logo depois não, 8 anos depois do Maracanazo, né? Mas Maracanazo é aquela derrota na Copa de 50 de 2-1 para o Uruguai, né? Que o Brasil teve. Só um empate bastaria para o Brasil ganhar a Copa do Mundo em casa. Não foi o que aconteceu, o Brasil perdeu e isso daí doeu muito no coração dos brasileiros na época, né? Pelo menos as pessoas falavam. E em 58 recuperou-se tudo isso daí. 2 jovens ali que entraram na seleção brasileira depois da segunda ou da terceira partida, se eu não me engano. Garrincha e Pelé, né? Principalmente Pelé. Também a gente tinha outros nomes ali, Didi, Djalma Santos, né? L11. Tinha uma galera muito boa. Muito boa, né? Tinha, se não me engano, o Capitão Bellini, né? Que Isso, jogou no São Paulo. revolucionou a forma de se comemorar a Copa do Mundo, né? Erguendo a taça ao público, né? Isso por conta que os jornalistas ali não permitiam, né? Porque era muita gente e ninguém conseguia ver direito. Então ele ergueu para que todos vissem. Algo que tão simples, né? E ficou marcado para sempre na história do futebol, né, Fredão? Sim, foi um dos times que ficou marcado de uma maneira mais forte, né? Em 62, o time era mais ou menos o mesmo, né? Já tava um time um pouco mais velho, mas que ainda brigava bem. O Pelé, infelizmente... O Pelé, infelizmente, se lesionou, desculpa eu falar. E o Garrincha carregou nas costas, né? Dizem até que ele não ia conseguir ir para a seleção, né? Porque na época tinha uma coisa de exame psicológico e ele não passou. E aí os caras falaram, pô, mas sem ele a gente não vai conseguir ganhar. E o Garrincha foi lá e ganhou, né? Mesmo com possíveis problemas mentais. Foi na Copa de 58 ali, o psicólogo falou que o Garrincha e o Pelé não tinham como jogar, porque eles não eram inteligentes o suficientes para estar no time, mas aí... Não, mas não só o Garrincha. Não, o Pelé também não poderia jogar, não. Não, eu lembro só de ter sido a história do Garrincha, perdão. Aí depois na seleção de 62, o Pelé não jogou. Infelizmente ele não jogou, teve ali uma lesão, mas o Garrincha conseguiu suprir bem a falta dele. No lugar do Pelé entrou um cara chamado Amarildo, não conheço muito, mas sei que o Garrincha foi um dos principais craques daquela Copa, né? Ele até não ia jogar a final, né, L11? Ele tomou um cartão vermelho, né? Um cartão vermelho no último jogo antes da final, aí depois na Se eu não final... me engano, teve um problema ali de arbitragem, né, que beneficiou o Brasil. Mas a questão do Amarildo, ele era realmente um cara desconhecido, né? Mas tem-se uma mística, né, por ele ter vindo do banco e ter resolvido. Coisa que o Filipão queria ter feito com o Alegria nas Pernas, né, o Bernard na Copa de 2014. Mas creio eu que não deu certo. O Filipão bem que tentou, né? Mas aí entrou esse cara, né? O Brasil acabou sendo campeão no Chile, de 58 foi na Suécia a Copa. Isso foi um time muito bom, né, cara? Eu acho que eu colocaria esse time aí em primeiro, mas vamos falar dos outros, né? Porque É difícil falar desse, que é uma época que não tem num jogo televisionado, né, pro Brasil. Então eu acho que tem mais a questão do rádio. Eu acho que você se afeiçoa mais pelas outras seleções por conta da televisão, né? Mas bola para frente. Assim, não é uma coisa muito... Na verdade não tinha, né, realmente televisão, né? Era só rádio, era um pouco diferente, mas bola para frente. Falar agora sobre a seleção de 70, foi o terceiro título do Brasil. Seleção de 70, muitos dizem que foi naquela época que o futebol alcançou seu auge, né? Que foi o fim do futebol antigo e o começo do futebol moderno, né? As pessoas costumam falar isso. A seleção de 70 tinha o Pelé ainda, né? O Pelé já estava um pouco mais velho, já ia se aposentar, já não ia jogar outra Copa. Muito questionado, né? Muito questionado. Eu lembro de ter visto uma entrevista do Rivelino que o Pelé entra assim, falando: eu não morri, jogando o jornal no chão, porque a imprensa tinha acabado com o Brasil, né? Uma coisa curiosa é que o Brasil nunca ganha a Copa do Mundo em que a mídia apoia ele, falando que é favorito.
Em todas as vezes que a gente foi campeão, foi quando falaram, não, é a pior seleção de todas, vai lá para perder, e o Brasil vai lá e ganha. Começar a fazer isso mais, né, cara? E essa Copa de 70 foi muito complicada porque trocaram de técnico muito em cima da hora, né? Teve um BO ali que o antigo técnico era comunista, né? Que de repente ele saiu por conta disso. Ele começou a questionar, né, os generais, que era a época da ditadura militar. Aí entrou o Zagallo evitou falar disso, mas o time já estava meio com a base montada, ele fez uns ajustes ali. E a seleção foi com Pelé, Rivelino, o Félix, né, que jogou na Portuguesa, o goleiro. Teve outro jogador, Jairzinho, Tostão, dizia-se que tinha... Né? Quem? Gerson, dizia-se que tinha 4 camisas 10 no time, né? Carlos Alberto, né, na lateral. Então era um time, cara, era um time muito veloz, era um time muito bom. E era uma seleção que realmente não acreditavam na seleção brasileira naquela época, né? As pessoas falam de 70 hoje, putz, 70 era uma seleção muito boa, mas não era bem assim, né? o Pelé já não era mais um garoto, né? O Pelé já era velho, e na época não tinha essa coisa de longevidade que se tinha no futebol hoje, né? Que nem você tem o Ibra com quase 40 anos, o Buffon com 40 anos jogando, né? Era mais difícil, não se tinha tanto preparo, né? E dizem que aquele foi o ápice da carreira do Pelé, foi naquela Copa do Mundo, né? É porque ele conseguiu fazer um papel muito interessante. Ele marcava gols, mas ao mesmo tempo ele comandava aquele time, né? Ele conseguia passar a bola e todos os jogadores... Maestro, né? O maestro, todos os jogadores se entendiam, né? Tem aquele famoso gol, o último gol, né, da goleada contra a Itália na final da Copa, né? Que foi 4-1 o jogo, Copa do México, Copa de 70, sempre falando onde foi a Copa. Teve uma troca de passes ali, o Pelé passou sem olhar e o Carlos Alberto deu um puta de um chutaço e fez um Se eu não golaço. me engano, a jogada foi do Gerson pro Pelé, do Pelé pro Carlos Alberto Torres. Se eu não me engano, foi essa a jogada. É um tanto quanto famosa, cara. Às vezes eu dou uma olhada nisso daí. É um dos mais belos gols das Copas do Mundo, né? Uma jogada coletiva impressionante, um míssil, né, do Capita nas redes e selando a vitória para o Brasil, né, no tetracampeonato. E, né, na época, como seria a última com o nome de Jules Rimet, né, a gente, por ter ganhado a terceira vez, é o único país ganhando 3 vezes, a Jules Rimet, a gente levou essa Copa para o Brasil, mas ela sumiu, a gente não sabe onde é. Depois roubaram. A gente pode até fazer um especial mais pra frente aí no quadro normal da rede, Ou se explicando vocês quiserem patrocinar a gente pra gente investigar onde é que foi parar essa porra. onde é que foi parar a taça, né? Aí, gente, depois da Copa de 70, a gente pensou em falar sobre uma seleção que não ganhou nada, mas impactou bastante também, que foi a seleção de 1982, comandada pelo Tele Santana, grande Tele, que ganhou 2 mundiais com o tricolor paulista. Realmente um grande treinador, mas na época não era tão valorizado assim, né? O Tele foi ter seu ápice justamente, como o Fred disse, no São Paulo. Foi um treinador muito subestimado ali, ele era um cara que tinha uma ideia diferente no Brasil, né? Era um dos poucos caras que jogavam com... Como é que ele jogava mesmo, cara? Eu acho que ele tinha ponta de um lado e não tinha ponta do outro, né? Era uma coisa muito diferente. Ele praticamente jogava o jogo todo pro lado direito. Não sei se era do lado direito ou lado esquerdo, mas ele tinha uma característica muito diferente dos técnicos brasileiros. Não vou falar muito porque eu não tenho certeza, né? Não sou daquela época, mas eu li um livro que falava algo assim. E a seleção era muito boa, cara. Tinha... todo mundo sabe que nos anos 80, 90, o futebol brasileiro tinha muitos craques, né? Então, ali em 1982, você tinha o Zico, você tinha o Júnior, você tinha o Toninho Cerezo, você tinha... Quem mais? Sócrates, Leandro, Falcão que surgiu no Internacional. O cara era um puta de um jogador também. Era um time dos sonhos, né? Éder, né? Era um time que jogava muito bonito, né? Jogava muito bonito. E quando a gente fala que futebol, né? Futebol antigo morreu em 1970, esse time de 82 meio que trouxe, né? Não o futebol futebol bonito morreu em 70, mas o futebol moderno começou em 70 e o futebol moderno meio que tirou essa parte de ser bonito. E a seleção de 82 trouxe isso de volta, né? Só que talvez por isso... Oi? Aquele futebol mais tático, né? Por conta da Itália ter ganhado essa Copa do Mundo, que era um contraste absurdo, né? O estilo de jogo que elas tinham, isso meio que mudou, né? O paradigma, né? Porque não adianta você jogar bonito se você não conseguir marcar gols. Então, o que aconteceu foi assim, né? Em 74, 78, a Holanda já mudava, já estava mudando um pouco o jeito de jogar. Em 82, o Brasil veio com uma proposta muito mesmo da gente, né? Como a gente jogava antigamente. E as pessoas pensaram, putz, será que isso daqui ainda dá certo? E a gente percebeu que não deu, né?
Tudo bem que teve as particularidades porque o Brasil foi eliminado, né? Teve ali o cara que passou a bola, o Rossi tomou a bola ali se não me engano foi do Júnior, não sei se foi o Júnior, foi o Leandro, acho que foi o Leandro que passou a bola errada e ele fez lá o gol que praticamente selou aí a derrota do Brasil. Ah, mas isso Não tem nada a ver, mas isso não tem nada a ver. Só Fiquei até que, ofendido você falando isso. enfim, isso daí selou uma nova era, né? Isso daí deu o começo de uma nova era em 82. O nosso querido Pepe Guardiola, aí para muitos o maior técnico de todos os tempos, né? Ele disse que se influenciou muito, né, na seleção de 82, né? Tem até um vídeo que mostram dele falando isso pro Falcão, né? Ele se emociona, né? Um dos grandes ídolos do Internacional também, mas desculpa de cortar. E tem também, cara, aproveitando o gancho que você fez aí, a nossa próxima seleção é a seleção brasileira de 1994. Guardiola também é um cara que falava muito da seleção de 94, 74, falei 74, né? 94. A seleção brasileira de 1994. Guardiola também disse que se inspirou bastante nessa seleção, até porque o time do Guardiola, só meio que saindo um pouco, é um time que marca por zona, né? É um time que marca por zona. E a seleção de 1994 do Parreira era uma seleção assim, que marcava poucos gols, mas era uma seleção que marcava por zona e marcava muito bem. Bom, para mim é uma seleção muito injustiçada, né? O Brasil vinha de um hiato aí de 24 anos sem ganhar um título, né? E mesmo assim as pessoas falam mal dessa seleção, que joga feio, mas só tinha o Romário, mas tinha muitos jogadores bons ali. Tinha Zinho, tinha o Bebeto, tinha Tafarel, tinha o Daír, tinha grandes nomes ali, o Cafu, que era no banco, mas jogou a final. Era importante, mas devido, acho que o estilo foi muito. O que importa é que ganhou, né, cara? Quanta seleção que aí vai jogar bonito aí não ganha. O importante é o que se comemora é o título, né? Na A minha seleção opinião. da Espanha de 2010, né? Esse jeito de toque de bola, tudo bem, o Brasil não tinha isso, mas era meio que o começo, né? Disso que a Espanha foi fazer lá na frente. E as pessoas valorizaram muito o que a Espanha fez e nunca valorizaram o que o Brasil fez. Eu achava um negócio extremamente tedioso, né? A maioria dos jogos ganhou de 1-0, assim. Então, sim, mas na época da Espanha, tipo, as pessoas valorizaram muito, né, a conquista. Tudo bem que a Espanha foi a primeira conquista mundial da Espanha, então talvez seja por isso. Mas outro fator que talvez tenha sido muito determinante para as pessoas não gostarem da seleção de 94 é que a seleção de 90 e de 86, que eram seleções que tinham os caras mais badalados, né, Miller, Careca, ainda o Zico, tinha ali muito astro no time, né, que não deu certo. Ainda de 94 deu certo, só que não tinha tanto nome pesado, né? Não, tinha muito nome pesado lá em 94. Não, sim, mas não tinha tanto quanto Mas antes, a cara. questão é que eu acho que foi um trabalho, assim, ensurdecedor da mídia em falar mal dessa seleção, né, cara? É uma seleção campeã, não tem por que desmerecer isso. Vai desmerecer quem é campeão? Porra, trouxe o título pro Brasil, algo que ficou 24 anos sem ganhar, e acho que a gente vai ficar mais longos anos sem ganhar, né? Por mais que a gente ganhou em 2002, a Parece. gente vai ficar longos anos sem ganhar isso, pelo que parece. Então eu achei ridículo desmerecer a seleção, falar isso, aquilo que não tinha tantos nomes. Vai ver os jogadores que deram certo aqui no Brasil, ganharam títulos na Europa, né? Tá falando uma seleção que teve um cara que foi melhor do mundo, o Romário, né, cara? O Bebeto, que jogou muito no Barcelona. Valladolid. Você tá falando o Zinho, que ganhou 2 Libertadores. Você não tá falando de gente pequena. Você tá falando de gente grande. Não é qualquer pessoa ali, não. São grandes craques. E a nossa última seleção dessa lista aqui que a gente montou é de 2002, que é o nosso último título, né? Lá se vão 18 anos do nosso último título de Copa do Mundo, que foi a seleção comandada ali pelo Felipão. Tinha ali Marcos, goleiro Marcos do Palmeiras, você tinha ali Cafu, você tinha Kleberson, né? Grande Kleberson. Fácil, né? A escalação é Marcos, Fala aí, você lembra a Edmilson, escalação? Roque Júnior, Lúcio, Roberto Carlos, Cafu, Emerson, Ronaldinho, Rivaldo, Romário e qual que é o outro meia? Mário não. O Mário não foi para a Copa de 2002. Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho na frente. Eu não lembro qual é o outro meia, mas falta só um jogador, eu esqueci, perdão. Era uma seleção com nomes bem pesados, né, cara? E é uma seleção também, para mim, muito injustiçada, porque ela não tinha uma forma única de jogar, né? Ela não cantava tanto, assim. É uma conquista que as pessoas não falam. Mas sabe por que eu acho que as pessoas não falam tanto dessa conquista? Por conta das conquistas passadas, entendeu? Que foram mais impactantes, talvez, né? Eu acho que é impactante, porque todo mundo que viu a Copa de 70 tá ou esclerosado ou morto, porra. Então não lembra de porra nenhuma.
Agora você vai falar isso é de novo, é que nem o Galvão Bueno. Para mim, o Galvão Bueno ele é responsável por construir ídolos no Brasil. O que ele fez para fazer o povo brasileiro engolir o Ayrton Senna é descomunal. Então é mais uma vez, né? Agora muda, né? Na época ele chupava, agora não. Agora a moda é falar mal da Copa de 2002. Mas é uma puta seleção, cara. Sim, é uma Dois puta jogadores seleção. que vieram do praticamente desacreditados do seu futebol, né? O Ronaldo não sabia se ia voltar a jogar nunca mais. A mesma coisa o Rivaldo contra a lesão, os dois contra a lesão. E foram o artilheiro e vice-artilheiro da Copa do Mundo, brigaram até a final para quem vê quem é ser artilheiro. Então é muito feio ficar falando. Eu acho que a gente deveria mais respeitar esses grandes ídolos aí brasileiros, aproveitar enquanto estão vivos, né? Porque fazer homenagem enquanto morto, assim, né? Porque quando morre vira santo essa bosta, né? Espero que quando eu morra vocês falem muito mal de mim. Mas realmente, essa seleção tinha um ataque muito avassalador, né, cara? Você pega ali o Rivaldo, que tava jogando muito, tem gente que até disse que se pá, ele jogou melhor que o Ronaldo, mas um dos dois, tenho certeza que se tivesse mais um ou dois jogos da Copa, ganharia o troféu de melhor jogador, né? Porque o Oliver Kahn acabou Isso foi ganhando, uma né? coisa ridícula. Foi uma premiação escolhida antes da final. É algo estúpido isso, né? Foi ridículo. Isso daí Os realmente. principais concorrentes estão indo para a final, você precisa esperar a final para decidir. É algo horrível. O Oliver Kahn que frangou no jogo. Pô. E aí, pra você, qual foi a melhor seleção? Qual é a melhor seleção dessa lista que a gente fez? Cara, então, eu tenho um carisma muito grande, né, pela seleção de 2002, né? Eu não vi, né? Era uma jovem criança, mas dizem que foi algo incrível. Para quem vivenciou quando jovem, né, não quando velho e esclerosado, diz que era muito legal, porque os jogos passavam meia-noite, então você conseguia ficar bêbado já às 8 da meia-noite para as 8 da manhã para poder ver o jogo. Então esse é um fator muito Vantajoso. positivo da Copa do Mundo 2002. Mas é a seleção que eu pego para ver jogos, mas eu acho que eu vou ser justo. Eles vão só falar, porra, vou pegar um jogo para ver de uma seleção. Eu acho que eu acabaria pegando o de 82. Então eu vou com a seleção de 82. Por mais que Eu, não ganhou, eu eu dei um sinto spoiler lá que, no. Opa, diga. que no ver, no assistir é mais bonito. Eu Mas dei, não tira o mérito, eu acabei de falar, né? Pode parecer um pouco hipócrita da minha parte, mas não é não, você prestar atenção. eu dei um spoiler lá no começo. Eu acho que fica de 58 e de 62. Eu não estava nem perto de nascer naquela época. Mas eu acho que é um conjunto ali que foi muito bem falado, né? Foi o recomeço pro Brasil e os antigos diziam que era uma seleção muito boa, cara. Eu vejo vídeos. Não é um recomeço, né? Era o recomeço do futebol Era brasileiro. um começo, porque ele começou a ganhar ali, não é que ganhou e começou a perder. Não, mas era o Começou. recomeço porque 50 era para ser o começo, né? Aí não foi Não, bem, então foi o era recomeço. era porque não. Era a questão que, quando ele perdeu, ele não era nem favorito do Brasil. Era sim, a Copa do Mundo era. Não, o Brasil chegou ali também desacreditado naquilo ali. Era um cavalo paraguaio chegando ali. Então não era uma grande seleção, Eu diferente acho da que era. 58. Acho que era. Mas enfim, Não, 58 e não. 62, o Brasil. Fica bravo comigo. Eu nunca fico bravo com você. Eu nunca fico bravo com você. Não preciso chorar, não preciso Tem chorar. uma sexualidade no vídeo. Mas a seleção de 58 e de 62, para mim, é que eu vou escolher. Até pelo impacto, como eu já falei, né? E por ter tantos craques, né? Pelé, Garrincha, você tinha ali outros nomes e os times não eram tão... Tudo bem que os times não eram tão competitivos quanto são hoje, né? Não eram tão bons, né? Hoje, a maioria dos times são bons, assim, digamos assim, conseguem jogar. Antigamente eram poucos, né? O Não, Brasil, mas não é você que tinha... são bons. Não é que são bons. Eles têm um bom esquema tático. Assim, mas naquela Que época nem você você vê a pegava... Islândia, como que ela segurou a Argentina lá. Porque, pô, você pega uns caras que comem filé de tubarão fermentado na manhã. Os caras Gostoso. têm 2 metros de altura. Pega o Messi ali e estoura ele no meio. Entendeu? Aqueles Não, sim, argentinos mas o que eu quero ali. dizer é que, por exemplo, seleções que realmente tinham tradição, que naquela época muitos países não tinham tradições de futebol, né? E Só pra naquela você ver que época a Suécia chegou na final, né? você pega o Brasil, estava muito bem, a França, você tinha, putz, só consigo pensar no Brasil e França aqui agora, mas você tinha E outras a seleções, Hungria também. Hungria também, Hungria com aquele resto de seleção de 54, enfim, fica com a seleção, você fica de 82.
Não, Eu acho mas que... eu mudei. Eu não quero parecer hipócrita, porque eu Não? tô sentindo que vão me hatear aí, dos nossos fãs. Eu vou ficar com a de 2002. Tá bom, então, se fica de 2002. A mais nova, né, da nossa lista, para a mais velha. Não vamos fazer nenhuma média aqui, porque eu acho que cada um tem que ter seu favorito. Fechou? Fechou. Faça as despedidas aí, meu irmão. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui, galerinha. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like, seu comentário, sua compartilhada. Sigam nas redes sociais. Por favor, precisamos do seu dinheiro. Senão Esse galerinha foi engraçado. Parece aqueles canal infantil, sabe? Galerinha, acabando. Mas agora é sério, galera. Se vocês não ajudarem o canal a crescer, eu vou ter que trabalhar em postos de gasolina ou similares a esse tipo de... Curtam o vídeo aí, rapaziada. Se inscrevam no canal, é isso. Muito obrigado aí por estarem conosco em mais um vídeo. Valeu! Depende de vocês.